dor sofreu por mim por amor. Mais uma vez. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Louve ao Senhor nesse momento. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Mais uma vez, do início. Quanto amor Ele tem por mim. Esse amor é por mim e por você. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que Sua igreja? vem de ti. Oh Deus, te Queridos, boa noite. Estamos aqui retornando justamente a vocês, a todos os irmãos da nossa querida e amada Igreja Batista da Lagoa, situada na Lagoa do Araçá, aqui em Recife, no estado de Pernambuco, do Brasil. Então, assim, convidando e você a estar atento ao nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, com um programa chamado Atos 8, Entendes tu o que lês? O nosso propósito, então, é justamente estudarmos a Bíblia, né? Nós temos tempo para começar e temos tempo para terminar, porque todas as semanas nós teremos assim um estudo de um capítulo do livro sequencial do Gênesis até o Apocalipse. Então vamos estudar toda a Bíblia, todos os livros de forma cronológica, de forma seguida, que conforme os livros do Velho Testamento e também do Novo Testamento. E nós vamos estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo. E assim, muito bom, muito importante, e agradecendo a você por estarmos como instituição da Igreja Batista da Lagoa, entrando na sua casa para trazer a reflexão, o estudo da Palavra de Deus, para que você possa ter assim, uma base teológica para viver a vida, para ser o sacerdote da sua casa e, acima de tudo, para que você se fundamente bem, né, no estudo dessa palavra, a
palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, é conhecendo essa palavra como verdade de Deus, eu creio nela, que você vai construir a sua caminhada de fé, de semente a semente, até o dia de retorno do Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos aqueles que nos ouvem nessa noite, nessa quarta-feira de estudo, de que a nossa igreja ela tem assim uma série de cultos, de programações. Nós temos para você a boa idade, a feliz idade, um grupo, onde todos os idosos e da boa idade até os 150 anos se reúnem, oram e buscam a Deus. Nós temos pequenos grupos para todas as idades. Nós temos aí o nosso grupo de adolescentes, o Metanoia. Nós temos o encontro de casais. Em suma, eu sou Elias Miguel, eu sou ministro de gerações da Igreja Batista da Lagoa, trazendo até você esse projeto que é justamente de estudar a palavra. Hoje, nessa noite, eu queria que você abrisse a sua palavra no Gênesis, no capítulo 8, e nós vamos dar um estudo de sequência do Gênesis, justamente 6, 7, fazendo a conclusão justamente desse dilúvio. Então, vamos lá fazer a leitura, e diz assim a palavra do Senhor no Gênesis 8, no versículo de 1 a 4. Eu vou ler sempre de 4 em 4, para que a gente possa analisar e ser um pouquinho mais rápido, para a gente não se deter tanto em cada versículo. Ele diz assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Interessante, porque quando nós estudamos no capítulo 7 de Gênesis, nós falamos justamente que em 7 dias, Noé e sua família, ele organizou todo o processo de entrada na arca, no barco. Todos entrados, e vimos justamente a partir do 15, 16, que Deus fechou a porta e o juízo começou a partir daí. Fechou para dentro, em proteção àquela família que seria justificada, que seria salva. Por meio dela, daria novamente a oportunidade de recriação, de repovoamento, de trazer de volta a esperança de que a partir daquela família os povos pudessem se voltar para Deus e o adorar, conforme nós falamos na aula passada, em espírito e em verdade, como adorador, como homem de fé. E a palavra diz que a partir do 7º dia, a porta uma vez fechada, começou a jorrar água do céu, as chuvas são abertas, as comportas do céu, e por sua vez do abismo também começa a jorrar água. E isso aconteceu durante 40 dias. E a partir daí o juízo estava completo, toda a espécie que existia, seja de animais, seja humanos, é destruída. Deus estava ali selando o processo agora inicial, justamente de uma nova recriação, de uma nova oportunidade. Todos aqueles que pecaram de Adão até a geração de Noé sofreram o castigo da justiça de Deus. Mas a palavra diz que, apesar de terminar a chuva depois dos 40 dias chovendo, essas águas elas continuam praticamente por cerca de 150 dias. O que, se você olhar justamente, daria o equivalente ao processo de quase 7 meses.
E era muito tempo que Noé estava ali dentro. E a palavra do Senhor, por meio do autor de Moisés, no Gênesis, ele não vai trazer nenhum relato de estresse de Noé com a sua esposa, com os filhos, com o cuidado justamente com aqueles animais, a questão da higiene. Eu posso aqui imaginar o quantitativo de animais que estava ali no interior daquela arca, a se alimentar, a poder inclusive se reproduzir. Há uma versão que diz que pode ter acontecido reprodução ali dentro dos próprios animais, mas não mostra justamente ali um Noé desesperado. Não mostra ali um Noé murmurador, queixoso. Era aquele homem que acreditou e aquele homem que acreditava. E apesar de estar numa quarentena, vocês chamaram, né? A gente viu que nesse longo tempo de 5 meses, 6 meses de quarentena no país, pessoas se desesperaram, pessoas entraram em depressão, pessoas baixaram a sua imunidade. Pessoas que, de uma certa forma, perderam a sua esperança. Pessoas de registro que morreram porque não acreditavam que a solução pudesse estar chegando da parte de Deus. Que não via esperança de uma vacina, que não via uma luz no final do túnel. E aí a gente começa a ter a percepção de que Noé não ficou apenas 7 dias, ele não ficou apenas 40 dias naquela arca justamente chovendo, mas depois que para a chuva e o dilúvio chega e aquela arca, aquele navio, ele é movimentado para uma região sem rumo. Deus sabia o rumo que queria dar de reconstrução, mas 150 dias se passaram entre o início do dilúvio e justamente o término das chuvas. E as chuvas tinham cessado, mas a água tinha subido absurdamente. E por isso que ele diz aí, ele diz, ao fim de 150 dias minguaram. Quer dizer, a água começa justamente a minguar, ela começa a se esvair. E ele diz, e a arca repousou no 7º dia, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Os pesquisadores e arqueólogos bíblicos, eles acham que se teve um lugar justamente que poderia ser chamado de Ararat, era uma região que ficava justamente hoje na Ásia Menor, aonde encontra-se um país chamado de Turquia, que diga-se de passagem, é um país muçulmano. E justamente diz que a arca repousou. Observem que Deus, ele está no controle de tudo. Aquela água poderia de uma certa forma ter baixado de uma vez, e aquela arca tendo ficado sobre aquele monte, aquela região mais alta que era o Ararat, ela poderia ter empenado para um lado, mal posicionada. Deus está na providência de tudo. Apesar do dilúvio, apesar da tempestade, apesar de qualquer que seja o problema que muitas das vezes possa estar nos alcançando, mas é certo que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele faz aquela arca, e o original ele faz repousar. Quer dizer, ela justamente se assenta sobre um monte. Não era uma ponta simplesmente para que ela não ficasse aí empenando, mas ela repousa de forma que ali dentro não houvesse justamente um terremoto, que não houvesse uma desestruturação, animal caindo por cima de animal ou móveis virando ali dentro. O zelo de Deus, o cuidado de Deus, ele é muito grande para com aqueles que o amam, para que aqueles que são justos e tementes a Deus. Mesmo nos momentos de tempestade, o Senhor consegue acalmar. Mesmo nos momentos de dilúvio, o Senhor consegue dar a solução, dar justamente uma saída para o seu problema. E ele diz que ali a arca mingou. Fica mais ou menos, conforme eu disse, na Turquia.
e aquela região passou a ser chamada, aquele monte, um monte de Noé. Apesar das pesquisas, da arqueologia tentando achar alguma coisa, mas Deus é muito, muito maravilhoso. Não permite que às vezes qualquer coisa seja adorada como criatura, que aquilo ali não vire uma rota de peregrinação. Na verdade, ninguém nunca conseguiu encontrar alguma coisa que pudesse de fato dizer está aqui e alguém fazer ali um local de adoração. Mas é muito importante que vocês vão ouvir a partir daí. E ele diz: e voltaram-se as águas sobre a terra. E esse movimento de retrocesso de água parece indicar que uma grande onda de mar havia varrido a terra, além de 40 dias de chuva. Em uma das minhas trilhas que eu faço, eu sempre acompanhava a excursão. Eu sou na vida secular também professor, e sou professor de História. Todos os anos nós fazíamos aí uma excursão pedagógica à Chapada Diamantina, aquele lugar lindo, maravilhoso, em que a gente poderia estar assim muito perto de Deus, porque a gente via justamente aquilo que é o firmamento. E o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E é impressionante que quando você vai chegando na Chapada, parece que o firmamento ele vai anunciando paulatinamente a criação de Deus, essa glória de Deus. E nós chegamos com um geólogo lá em cima, numa das aulas, e o cara ele fez uma menção interessante. Ele diz: o que é que vocês estão olhando aqui sobre esse grande rochedo de pedra? E sabe, eu olhei, ali havia vegetações de cerrado, ali havia plantas, tem momentos espinhosas, a Chapada ela tem assim uma diversidade de vegetações, mas eu não conseguia detectar aquilo ali. E o geólogo, na sua ciência do pesquisador, ele disse assim: olha, vocês não estão percebendo, mas observa que a rocha ela está justamente meio polida e ela está meio que praticamente desgastada em cada partezinha. E aí foi quando eu notei justamente aquele contexto dali. E eu disse: tá, e daí? Ele disse: é uma prova de que aqui passaram justamente ondas, passaram águas. E nós estávamos no topo da Serra do Sucorá, que é uma serra que justamente vai aí de Minas Gerais e termina justamente ali no interior da Bahia, desse sertão. E eu pude perceber, caramba, num local alto de quase 1.200 metros de altitude, ali um dia teve um quantitativo de água, e me fez me reportar justamente essa questão que ele falou aqui: e voltaram-se as águas sobre a terra. Esse movimento de retrocesso parece indicar que uma grande onda do mar ele havia varrido a terra além dos 40 dias de chuva. Era justamente o processo sábio de Deus, em que depois das torrentes de água que foram abertas e as comportas foram fechadas, as águas elas iam numa onda de ida e vida. E é justamente esse tempo todo em que está justamente Noé ali sendo conduzido. E depois desses 150 dias, se os irmãos forem aí para o versículo 5 até o versículo 9 ainda em Gênesis, vocês terão a percepção do tempo em que Noé vai estar justamente dentro dessa arca. E eu comentava com vocês, veja, 150 dias, mas não pense que ele vai passar apenas 150 dias. Ele vai passar, apesar de o ano judeu ser um ano lunar, e ele tem um ano lunar, meses que são de 31 e meses de 30 dias, e aí ele forma um ciclo de rotação da Terra menor, mas Noé vai passar justamente 365 dias dentro daquele barco. Rapaz, era para ser uma quarentena mesmo de um ano, 365 dias. Era para aquele Noé estar brigando com a sua mulher. Era para Noé estar brigando com os seus
talvez jogando dentro de uma visão carnal, o cara vai tomar banho fora da piscina, mas vejam que a narrativa de Moisés, o autor, ele não traz relato nada disso. Aquele homem continuava temente a Deus, aquele homem continuava obediente, aquele homem continuava por meio da fé a alcançar a justiça, justificado por Deus diante da sua natureza. E ele diz: e foram as águas indo, vejam só, a partir do versículo 5, e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Olha, 40 dias de chuva, mais um montante 150 dias. E aí Deus se lembrou de que Moisés estava ali dentro. Moisés não estava desesperado não, tá bom? Moisés continuava acreditando na promessa de Deus. E é isso que Deus quer, que embora às vezes as circunstâncias de nossas vidas não seja aquilo que nós planejamos, aquilo que nós pretendíamos, aquela vidazinha organizada, planejada, com aposentadoria, com os netos, às vezes vem justamente dilúvios e tempestades, às vezes vem determinadas situações que nos tira do local que nós estamos, nos manda para regiões distantes de pai, de família, mas isso não quer dizer, não representa que isso vai representar desespero. Nós temos que acreditar na esperança de Deus, nós temos que acreditar que Deus está no controle, acreditar que Deus continua sentado no seu trono, comandando tudo, que você é a sua imagem, que você é o escolhido de Deus, e de que Deus já resolveu o seu problema por meio de Jesus Cristo. E é interessante ele dizer: e aconteceu que ao cabo de 40 dias, imagina, 150 mais 40, viu? Lá vai mais um mês e 10 dias. E ele diz assim: e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E aí veio a primeira experiência. Já está na hora de eu ver como é que está a situação. Lembra que ele colocou dentro da arca aves puras e aves impuras. Das aves impuras ele colocou o gavião, ele colocou a águia, ele colocou também o quê? O corvo. Aquele animal que ele é carniceiro por natureza. E olhem a ciência. Quem primeiro Noé chamou para ver a situação da água, se já tinha baixado, foi justamente uma ave carniceira, o corvo. Ele abre a janela e ele solta o corvo para ver a situação. Lógico, se o corvo retornasse, é porque o quantitativo de água ainda era muito grande. E é isso que vai acontecer. Se aquele povo não retornasse, é porque aquele povo encontrou o quê? A alimentação. E me chama muito a atenção, mais uma vez, com esse cuidado que Deus tem. Mesmo sendo um animal impuro, mas Deus vai tratar de colocar cada espécie para fazer a preservação. Me lembra um amigo que eu conheci, chamado de Seu Eduardo. E Seu Eduardo era aquele homem simples do interior, aquele homem que ganhava a sua vida com muita honestidade, com muita ética. Ele era um agricultor, e quando ele não estava na roça dele, limpando, produzindo o seu milhozinho, a sua batata doce, a sua abóbora, aquele homem ele fazia alguns serviços extras. E eu conhecia, numa região que eu morei, chamada de Aldeia, aqui na Grande Recife, eu tinha muito mato, resto de mata, e à frente da minha casa havia um pé de juar, um juazeiro cantado ali pela prosa, pelo verso do Luiz Gonzaga, lembra? Juazeiro, juazeiro, onde anda o meu amor, né? Aquela questão que a gente vê tanto cantado pelo poeta nordestino. E tinha um pé de juar e eu vi aquele juazeirozinho crescer. Ele já estava na altura de 2 metros, e às vezes eu abri o portão da frente da minha casa, e tinha aquela matazinha, e aquele juazeiro ali, eu disse: que coisa bela, como Deus é maravilhoso. É uma planta típica do Agreste, é uma
planta típica do sertão nordestino e de outra região de mata de transição. Ali estava um juazeiro. E um certo dia eu abri a porta da frente da casa e ele estava fazendo uma limpeza. O seu Eduardo era um homem conhecedor, justamente, de plantas e de árvores. E para minha surpresa, no outro dia eu fui ver no que tinha dado aquela capinação que ele estava fazendo para um asilo de idosos que estava perto, e para minha surpresa, ele cortou o pé de Joá. Que indignação! Como o seu Eduardo poderia ter feito aquilo? Um homem conhecedor da natureza, uma pessoa nascida no sertão, trabalhando com mata, cortou o pé de juazeiro. Eu fiquei indignado e eu fui até seu Eduardo no outro dia. Seu Eduardo, ele disse: pois não, bom dia, senhor Elias, bom dia. Seu Eduardo, me diga uma coisa, você sabe que árvore era essa? Ele disse: não. Fiquei surpreso, para minha surpresa ele não conhecia. E eu disse: tá, e você não percebeu isso? Não. Senhor Eduardo, isso é um juazeiro. E ele disse: qual o problema? Está escrito na palavra do Senhor, olha para aí, que a árvore que não der fruto, ela deve ser cortada. Então, ela não dá fruto, eu cortei. Aí eu disse: mas seu Eduardo, o juazeiro, ele produz um fruto, a qual se extrai justamente o shampoo, seu Eduardo, o sabão que se utilizava no período mais remoto no sertão de colonização. Ali se extrai justamente uma espécie de uma baba que ela era utilizada para a escovação de dentes e que também ela poderia ser, seu Eduardo, utilizada para dores. Ele disse: mas homem, por que o senhor não me disse que eu não tinha cortado isso? E é interessante isso, porque Noé era um homem tão querido por Deus, que vocês vejam a escolha de animais puro e impuro. Ele já tinha que ter conhecimento oral, sem que ele tivesse conhecimento da lei escrita por Moisés. Mas ao mesmo tempo, olha a essência do conhecimento de saber o tipo de ave e o que ela poderia fazer. Então, quando ele permite a saída de um corvo, era porque aquele corvo, olha a sabedoria, se ele encontrasse carniça, é porque a água tinha baixado. E se ele não voltasse, é porque o corvo encontrou o seu habitat natural e ele passaria a se alimentar justamente daquele resto de carniça. Só que o corvo retornou. Então o volume de água era grande. E ele diz que na própria sequência, presta bem atenção, ele diz: e depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo a arca. Interessante, o corvo é uma ave que ela voa a certa altura, ela tem uma visão melhor. Se você pega a águia, uma ave de rapina, ela consegue ver a sua presa, uma serpente, a 3 km de distância. Ela consegue voar em direção ao sol sem ter problema de visão. O corvo, ele teria uma visão alta da carniça, do animal que pudesse existir. E ele retorna, mas Noé não vai pegá-lo pela mão. Veja que coisa interessante. Simplesmente o corvo entra e vai para o seu aposento no devido lugar. No entanto, aquela pomba, quando ela entra, ela vai, e era um animal que voava abaixo. Então, se voava abaixo, ela poderia conseguir galhos de folhas ou de frutos, qualquer coisa, mas ela não encontra nada, ela retorna. E ele diz que a situação vai se estender. E você vai ver isso a partir do versículo 10, acompanha aí ainda em Gênesis 8, 10. E ele esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha da oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Veja só, então a água tinha baixado. E um elemento super interessante: a oliveira era uma das plantas mais típicas, mais características justamente da terra prometida, da questão da Palestina. Aquela pomba retorna
e retorna com uma galha de oliveira em seu bico. E ele diz então, tirou a cobertura da arca. Depois disso, ele viu que a terra secou e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Olha, presta atenção aí você. Deus tinha feito todo o milagre, colocou a arca 150 dias aqui. Ele vai passar mais um tanto de dias ali dentro daquela arca, manda o povo, manda o pombo, manda novamente o pombo, e depois que o pombo retorna, ele percebeu que a água tinha baixado, que a água estava enxuta. É muito interessante isso, o esperar em Deus, o saber o momento certo de agirmos. Quantas vezes nós nos deparamos com irmãos que na sua caminhada cristã vivem momentos de extrema ansiedade, que tomam decisões erradas, não porque Deus falou comigo, não porque o Senhor disse isso, e não esperam justamente no Senhor a resposta para aquele pedido de oração, e se precipitam nas suas decisões, e depois que vem as consequências, aí diz assim: mas Deus nos abandonou. Observem vocês que depois dessa experiência, que ele viu que o pombo retornou e que trouxe um galho de oliveira na sua boca, e que tudo estava enxuto, aí ele resolveu abrir uma pequena parte da arca para que ele pudesse contemplar a beleza de Deus, a vegetação, o reflorescer, o reproduzir, o repovoar. E nós estamos concluindo aqui, e é muito interessante essa questão, tá? É que ele ainda assim não vai se precipitar e vai sair da arca, não. Pode observar, depois que a água baixou, ele olha, ele contempla, ele não está desesperado, ele não está com a imunidade baixa, ele não tem estresse, ele não está brigando com mãe, não está brigando com pai, ele não está brigando com sogra, com sogro. Ele tem a clara evidência de que Deus continua no controle, e é assim que devemos agir. E sabe, queridos, sabe quanto tempo Noé vai passar ainda dentro daquela arca, depois que toda a água baixou e ele contemplou? Ele vai passar 12 meses. Ele só vai sair dali quando o Senhor de fato o ordena. O quanto Noé era obediente, o quanto Noé ele era um homem decente, de dignidade, de santidade diante de Deus. E eu queria que você acompanhasse justamente no versículo 15 ao 18. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo, observe, ele esperou Deus falar, ele não se precipitou, ele não toma a iniciativa sem que antes ele escute Deus, porque ele é obediente a Deus. Ele sabia o papel que ele tinha agora como a família santa, que daria justamente a origem a repovoamento, para que das novas famílias que surgissem, fosse lá na frente apontar para quem? Para Jesus Cristo. Jesus precisava nascer de mulher e de uma família. E olha só, ele diz: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Olha, ele só vai sair quando Deus diz: agora é a hora. E sabe quanto tempo levou isso entre a entrada de Moisés, justamente a saída de Moisés, mesmo depois que toda a água tivesse minguado, a terra estivesse seca, enxuta, tivesse reproduzida? Lá se foram 365 dias.
é uma expressão que nos convida a entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo que Ele quer agir, que Ele quer trabalhar. A palavra do Senhor diz que em determinados momentos das nossas vidas nós não entendemos o que está a se passar. A gente só vai entender um tempo depois. Portanto, não precipite o seu coração, não murmure, espere em Deus. O que está acontecendo contigo agora, talvez você não consiga ter a noção exata disso. Você só vai ter essa percepção, esse entendimento lá na frente. E você que tudo vai se assentar. As coisas se tornarão lúcidas dentro de você. E aí você vai entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, que é diferente. Você vai ver pessoas sendo edificadas, pessoas sendo restauradas, vidas sendo transformadas, sendo salvas, porque tem o tempo de Deus. E nos cabe, conforme essa palavra aqui, que nos ensina no Gênesis 8, obedecer e esperar. E Deus fala no sonho, na visão, para ele, e falou Deus aí, versículo 15 a Noé, dizendo: seja no sonho ou visão, ou por uma voz articulada, aparecer de uma forma humana, ou por impulso em sua mente, não tenho certeza. Porém o Senhor falou com ele, que ouviu e entendeu, e foi sem dúvida uma grande alegria para Noé, pois não tinham ouvido sua voz por um ano, ou mais, pelo menos é o que lemos. Sai da arca, tu, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Noé, nesse contexto aí, ele está manifestando a obediência, na medida em que não deixava a arca sem mandamento expresso de Deus, assim como não entrou sem o mesmo. A arca é uma figura da igreja, irmãos, a igreja que foi salva, na qual nada deve ser feito fora da palavra de Deus. A arca é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é o sacerdócio real, aquele escolhido por Deus para justamente obedecer e adorar. E eu queria concluir justamente aí no versículo 18, 22, me acompanha nesse instante. Ele diz então saiu Noé e seus filhos. Olha, ele foi obediente, está vendo? Só vai sair, só entra quando Deus ordenou, só vai sair também quando Deus ordena. E saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Atenta, vê qual é a primeira coisa que esse homem vai fazer. Cara, ele não deu nenhum baile, ele não vai fazer nenhuma festa pagã de comemoração com vinho e dançar, não. Vê o que ele faz. Depois de tudo que ele passou, sendo salvo, com a promessa de que por ele haveria o repovoamento da terra, que Deus estava dando uma nova chance. Olha para isso daqui. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Presta atenção agora. E edificou Noé um altar ao Senhor. Rapaz, como seria importante, depois de uma tempestade, do que quer que seja, quando nós suplicamos, choramos, e aí de repente Deus responde da forma dele. Talvez não seja a forma que eu deseje, que eu queira, mas Deus deu a resposta. Eu pedi pela cura, mas Deus quis levar. Irmãos, como é importante você parar, edificar um altar, obedecer e adorar a Deus. 365 dias. Ele entra obedecendo quando ele mandou entrar. Ele sai quando Deus manda sair. Mas o primeiro ato, a primeira atitude, que foi de Noé, que deve ser o exemplo que Deus nos fala aos nossos corações por meio dessa palavra, é que você possa parar, erguer o altar, essa expressão altar, no lugar mais alto, onde você possa estar para adorar a Deus. E ele diz, e presta atenção, e edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou, olha aí, de todo um animal limpo
e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, o dia e noite não cessarão. A promessa de Deus: aquele que aplica a justiça é aquele que também traz a misericórdia. Nós percebemos que salvação é pela fé, como demonstrou Noé, Abel, Enoque. Que a justiça é usada por Deus por meio de uma família, mas também por meio de uma família Ele traz a misericórdia. Ele apontará para a salvação na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu queria completar aqui, é dizer, como está lá no livro de 2 Pedro 3,7: enquanto durar a consumação, não frustra uma promessa que só é válida durante a continuidade desses tempos. Não haverá inundação entre este e aquele dia, quando a terra será queimada. Isso é uma profecia que se encontra aí em 2 Pedro 3,7. Deus promete que não haveria mais de destruir a terra por meio da água, nem os seres viventes, nem os animais, mas que nos ensina numa outra profecia que também essa terra haverá de ser queimada, como diz o livro de 2 Pedro. E é muito interessante esse capítulo, porque ele abre um relato das renovações, da misericórdia, ele abre um relato da restauração, do primeiro dia do alagamento até o segundo. Ele mostra justamente ele brotando por seu poder, as fontes do abismo se abrindo, as chuvas sendo derramadas, o mundo sendo destruído, tudo por meio do mover e do poder de Deus. Portanto, Moisés, por meio desse relato do Gênesis, por meio do relato de Noé, ele nos convida a acreditarmos que Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor, que por meio da obediência eu chego a Deus, eu me santifico, mas ele também diz que a promessa da vinda de Jesus está próximo e é preciso que possamos acordar e entender que Jesus está perto de voltar. E não façamos como a geração de Noé. Imagine 120 dias construindo um barco, e ali multidões de pessoas, de geração. Ele é louco, não tinha uma nuvem que pudesse apontar para a chuva. Era um louco que estava construindo um barco no local tórrido, e aquele cara era louco, e aquele cara, por meio da fé, ele acreditou e viu o agir de Deus. Fazem justamente aí 2.000 anos que Jesus veio, e a promessa de Deus é que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. A promessa de Deus é de que ele vai voltar, e ele vai voltar, e cabe nos prepararmos por meio dessa obediência e da fé, vivermos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, com decência, com fé. Que Deus assim nos abençoe. Receba a congratulação da Igreja Batista da Lagoa, um abraço, e eu gostaria de encerrar desse instante mais uma vez com uma oração. E eu queria que você fechasse os seus olhos, entrasse na presença de Deus e você pudesse se derramar diante dele.
Se talvez esteja faltando alguma coisa, que você possa, nesse instante, se reconciliar com Ele e fazer uma oração sincera. Deus admira muito a sua sinceridade. Fala com Ele, mostra o que você é. Deus admira justamente os humildes. Ele exalta os humildes e Ele humilha os exaltados. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra ensinada. Senhor, como é bom desfrutarmos da bênção desse ensino, da forma como Tu te revelas por meio do Teu Espírito Santo, por meio da figura desse herói da fé, Noé, um homem que viveu da fé 120 anos. Esperou a ir numa faixa de 600 anos de idade para que se cumprisse a Tua palavra, dos quais 120 sendo chamado de louco, mas acreditando que Tu és Deus, que Tu continuas atuando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. E nós te pedimos nesse instante que o Teu Espírito Santo adentre na casa de todos os nossos irmãos da Lagoa, de todos aqueles que essa mensagem possa alcançar nessa noite, trazendo novamente o alento da esperança, trazendo, Senhor, a renovação, trazendo, Pai, a esperança de que Jesus vive, reina, e conforme diz a Tua palavra, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas o meu Deus, a Tua palavra permanecerá para sempre. Bendito seja, Senhor, eternamente. Ó, vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos ansiosamente. É o que nós te suplicamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Receba a todos um abraço caloroso da nossa igreja, do nosso pastor Miguel, de todos os irmãos. Um grande abraço, queridos. Fica com Deus. Boa noite.